Agora no ar. Rota do Sol. Entrevista. Um bate-papo alegre e descontraído. São 10 horas e 37 minutos. Rota do Sol, entrevista, conexão, entrevista. Nós vamos conversar agora com a líder comunitária Andressa Diniz. A Andressa Diniz, ela foi uma das organizadoras da manifestação que aconteceu ontem, né, nessa quinta-feira, pro Hospital de Praia Brava, aqui na Rio Santos, né? E depois também ela fez parte da comissão que esteve no Rio de Janeiro, conversando lá, negociando com o presidente da Eletronuclear, o que resultou, teve efeito prático, né, tanto a manifestação quanto a reunião, na reabertura da emergência do hospital de Praia Brava. Estou com o Fernando Marins, a gente vai bater esse papo aqui com a Andressa, ela vai falar do que está acontecendo aí nessa região. Graças a Deus, nós tivemos a reabertura do hospital, da emergência, né, do hospital de Praia Brava. Andressa, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que você deve estar meio cansada dessa quinta-feira, mas obrigado pelo carinho de você ter aceito o nosso convite, para trazer para a população aqui do Parque Mambucaba, principalmente, né, tudo que aconteceu nessa efervescência que foi desde a interdição da emergência até essa reabertura. Bom dia, meu nome é Andressa Diniz, estou aqui para poder... Chegar mais pertinho, Andressa. Obrigado, filha. Estou aqui para poder conversar sobre tudo o que aconteceu nesta quinta-feira. E aí, vamos lá. Você soube primeiro do fechamento, né? Na realidade foi fechamento, lacraram inclusive, né, o acesso ao setor de emergência. E aí daí surgiu a ideia de fazer essa manifestação, né? Você organizou, participou da organização disso, né? Não foi só você, porque foi uma organização, uma manifestação grande, então tiveram mais pessoas, mas você teve ali um papel preponderante para startar esse processo. Isso, a iniciativa, né, de entrar nesse movimento. Afinal de contas, o hospital é a nossa segunda família, porque todos nós precisamos do Hospital da Praia Brava. Sem sombra de dúvida, né? E o que você achou da manifestação? Foi boa? Foi positiva? Surtiu efeito. Apesar da chuva, eu estive lá, né, eu cheguei cedinho. Teve muita gente que chegou depois só quando estava com sol, né? Eu estive lá cedinho, 5 e pouco da manhã. Quando vocês começaram, 5h30, eu estava lá, fiz algumas matérias, e aí depois tomei aquela chuvarada toda. Na minha idade, né, seu Fernando, eu não posso tomar chuva e ficar com chuva. Eu tive que ir embora para casa, tomar meu banho quente, meu café quentinho, né? Mas a chuva não atrapalhou, né, Andressa? A chuva não atrapalhou e nós já esperávamos a chuva. Então, estávamos preparados para a guerra mesmo. Se precisasse passar o dia inteiro até acontecer a negociação que a gente estava esperando. Estava buscando, né? Nós iríamos ficar lá na rodovia. Vanessa, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Na verdade, as pessoas às vezes ficam incomodadas quando há algum protesto nesse sentido, né? Porque às vezes dificulta o direito de ir e vir das pessoas, né? Mas também essas pessoas têm que entender que se não houver o protesto, não houver uma atitude, elas também vão ficar sem o hospital, né? Sim. Então, às vezes, um incômodo de algumas horas permite a pessoa ser salva, a vida ser salva, porque algumas horas a pista ficou bloqueada. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Para melhorar, tem que piorar, né? Nós tivemos uma organização bacana, negociamos até com a PRF de uma forma que não atrapalhasse tanto o direito das pessoas, né, ir ao médico, algumas pessoas que falavam que precisavam passar por questões médicas, afinal nós estávamos lutando pela saúde, nós não poderíamos atrapalhar isso. Sim. Então as pessoas falaram, poxa, preciso passar, tem um médico em Volta Redonda, em algum outro lugar, aqui mesmo na cidade, nós deixamos passar. E até mesmo o ônibus da Bonfim, nós não atrapalhamos, Brasfels também não, Colitur, e de 20 em 20 minutos nós estávamos abrindo a rodovia para que as pessoas passassem de carro, e só estávamos impedindo mesmo ônibus da Eletronuclear e carros que tinham adesivo da Eletronuclear. Sim, sim. Mas e isso surtiu o efeito que vocês imaginavam, né? Da reabertura do atendimento ao SUS, né? E se não tivessem feito esse protesto, o diálogo não chegaria a acordo nenhum? Nós tentamos diálogo, há algumas semanas já que nós estamos buscando alguma outra alternativa.
E quando percebemos que tinha fechado a emergência, nós percebemos que era uma emergência fazer isso. Então, na hora eu estava até no salão, quando eu olhei que falaram que estava fechado, aí eu falei, não, agora a gente tem que tomar uma atitude, porque a população tem um poder imenso nas mãos, e se a população soubesse usar o poder que tem, nós teríamos muito mais coisas boas, né? Então, naquele momento, entrei em contato com uma amiga minha, Janaína, que mora na Rua 30, uma líder comunitária também, e falei, amiga, vamos fazer uma manifestação, vamos nos juntar e vamos criar um grupo aqui. E criei o grupo muito rápido, e no mesmo dia que eu criei o grupo já tinha 1.200 pessoas. Eu acompanhei. Foi bem rápido, quer dizer, a população não está satisfeita, porque nós não podemos permitir isso. E todo mundo se juntou, várias lideranças, política ou não, o povo, né? O povo se juntou. Então essa manifestação não foi só do Hospital da Praia Brava, foi o Hospital da Praia Brava, os funcionários, junto com a comunidade do Parque Mambucaba. Do entorno, né? Sim. Vila Histórica, a gente teve o pessoal da Praia Vermelha, no Frade teve uma manifestação. Se eu não estiver enganado, o vereador Kelvin aqui coordenou lá, né, para fazer a manifestação. Nós tivemos aqui a presença do Dr. Bogado, é um médico, ele chama de Bogadinho na realidade, né? Que é filho do antigo Dr. Bogado, veio, participou ativamente, né, inclusive, né? Talvez até tenha tido um peso a presença dele, porque é um médico muito referenciado aqui na região, né, ele veio, e alguns funcionários, inclusive, né, do próprio hospital. O Bogado tem um renome, né? Sim. Então, assim, ajudou bastante, né? Nós nos juntamos com os moradores do Frade, criamos até um grupo para poder organizar e fazer uma manifestação coordenada. O pessoal do Parque Mambucaba com o Frade, foi bacana, que uniram, né, os dois bairros. Sim. Na hora tive a ideia de chamar o povo indígena, a tribo, e os quilombolas. E juntamos para poder buscá-los, né? Fui para lá 3 da manhã, 3 e pouca, na tribo, junto com a Adriana Ban, que é uma pessoa que tem uma comunicação boa, né, com a tribo. E buscamos o pessoal, que também, afinal de contas, são todos... usuários do hospital, né? São usuários do hospital. E vocês conseguiram organizar esse evento muito rápido, essa paralisação, esse movimento muito rápido, né? Sim, na verdade eu estou acostumada a fazer manifestação. Não, sim, mas foi uma coisa assim, muito rápida, né? Essa parte de organização é uma parte que, assim... às vezes demanda tempo, né? Isso, eu fiquei um dia inteiro, além do meu trabalho, né? Porque eu tenho o meu trabalho também. E fiquei organizando, buscando assim tudo para que saísse da maneira que a gente precisava. Porque às vezes as pessoas demoram semanas para organizar uma manifestação dessa. E o teu caso foi assim, questão de horas, né? A Andressa, ela fez uma organização de um evento bacana aqui, que foi no Cartão Recomeçar. Algumas pessoas receberam, abril do ano passado, nós tivemos a enchente, né? E depois o governo estadual, junto com o governo municipal, deu o Cartão Recomeçar. Algumas pessoas receberam, outras não receberam, ficou aquele jogo de empurra na realidade, né? E a Vanessa coordenou também esse evento, a manifestação, negociação, ela participou de tudo isso, então já tem know-how, né? Já tem um know-how para isso, né? Na verdade, aqui no bairro, acho que já é a quarta manifestação que eu organizo. Já fizemos uma na questão de segurança pública, mas não fechamos rodovia. E fizemos uma também da questão da água, né? E do Cartão Recomeçar, e agora essa, já é a quarta. Mas você faz essas manifestações, gente, a gente tem que entender que é em prol da população. Não, claro. Né? Não tem nenhum interesse próprio, né? E aí, Fernando, é importante, né? Eu acompanhei desde 5h30 da manhã lá, foi extremamente pacífico, né? Teve até um episódio, porque quando a PRF chegou, né, eles pediram para tentar conversar, mas teve um dos PRF que foi até um pouco agressivo, né? Foi lá, arrancou a faixa, mas os outros estavam bem tranquilos, aí começou a negociação, então ficou estabelecido que a cada 20 minutos abriria, né, deixaria o pessoal passar, exceto os ônibus da Eletro e os carros da Eletro. O restante teve um fluxo
normal. Então, assim, não prejudicou do jeito que as pessoas estão falando, né? Não, traz um transtorno, mas não é aquele... Mas é uma boa... Gente, olha só, as pessoas que estavam naquele tráfego ali, né, Andressa, todas são usuárias do hospital de Praia Brava. Sendo particular, sendo no SUS. São usuárias, então são beneficiadas com aquilo. Com certeza. Na verdade, a PRF, quando tem algum acidente, todo mundo é encaminhado. É direcionado para o hospital, para a emergência do hospital. A CCR precisa do hospital, o povo de Paraty são beneficiados. Então, assim, em torno aqui da usina, são vários bairros e cidades que precisam do hospital. Sim. Andressa, né? Isso. A estrutura com tudo isso, com essa verba que não estava sendo repassada para o hospital e tudo, a estrutura em si do hospital, ela estava funcionando normalmente ou tinha alguns percalços nesse caminho, nesse meio? Na verdade, a direção da FEAM já está engatinhando há muito tempo com essa corda aí no pescoço, né? São coisas que vêm acontecendo de anos. E agora caiu no colo dessa nova direção. Então, são dívidas de fundo de garantia de funcionários que foram demitidos e que caiu no colo da nova direção. Até mesmo eu pergunto assim, a parte de cirurgia, de equipamentos e tudo, estava tudo tendo manutenção e tudo ou não? Então, eles estão com muita dificuldade, está faltando material para trabalhar, para fazer cirurgias ortopédicas. Existe uma situação bem grave. Então, eles precisam desse nosso apoio até por essa questão. Se chegar alguns casos ali, esse exemplo, na rodovia que nós tivemos um acidente com um ônibus, com várias pessoas atingidas, nós vamos ter problemas. Então, que são 12 milhões a menos que a FEAM está trabalhando hoje. Antes era 41 milhões e agora é 29. Então, é uma queda grande. É uma queda grande. Considerável, né? Inclusive, ontem teve um acidente ali próximo à Vila Histórica, não foi? Sim. Acho que teve 3 carros envolvidos. Foram 9 carros. 9 carros? 9 carros. Eu conversei com o rapaz da CCR hoje. Foram 9 carros. Graças a Deus não teve vítima nenhuma. Foi só mas foi materiais, né? Infelizmente, uma imprudência do motorista na realidade, ele até me explicou, ele não é CCR, ele é terceirizado, ele é um contratado da CCR. Eu falei, mas está representando o CCR, amigo. Sim. Se é contratado. Inclusive, o primeiro carro que ele bateu foi a viatura da CCR. O primeiro carro que ele bateu ele falou, o primeiro carro que ele bateu foi o nosso. Mas foi um engavetamento, eu passei ali, cara, um engavetamento... acho que a CCR também, sabendo que estava acontecendo a manifestação, poderia estar sinalizando melhor. Né? Tem muitas pessoas reclamando até dessa questão de sinalização da CCR. Da própria CCR, né? Porque eles têm que estar... Atento a isso. Porque ainda mais que estava chovendo, né? Isso, não pode colocar a culpa na manifestação, porque ali cabe a eles tomarem conta, porque quando eles fecham a rodovia para fazer alguma manutenção, eles não sinalizam? Sim. Então ontem caberia a eles estarem sinalizando também. E principalmente que a pista estava molhada, chuva, sabe, neblina, tudo, né? Tinha que ter, e poderia ter sido uma coisa mais grave. Poderia até haver atropelamento. Sim, não, né? Com certeza, o risco foi grande, né? Vanessa, então vamos lá. Vocês fizeram, a manifestação foi até mais ou menos umas 10, 11 horas, é isso? Vamos lá, como é que surgiu o contato com o presidente da Eletronuclear? Porque aí começaram a aparecer várias pessoas, né? Doutor Bogado, alguns políticos que foram ali, né? Para ajudar, e outros foram, né, para de repente ter uma visibilidade política. Sim. Enfim, mas assim, estava todo mundo em prol de uma causa, né? E aí como é que ficou, como é que começou, como é que startou esse contato com o presidente da Eletronuclear? Foi feito um contato primeiro com o pessoal da FEAM, depois com a Eletronuclear. Como é que foi esse trâmite? Você que fez parte da comissão, né? Depois a gente vai falar da reunião que você foi. Sim. Então, ontem, na hora que começou a manifestação e tal, aí algumas pessoas ligaram falando para não fazer e tal. Quando estava no auge, 10 e pouca da manhã, Só te interrompendo, algumas pessoas da diretoria da FEAM ou não da população? Da população. Aí o vice-prefeito, que agora está como prefeito Rubinho, ele veio negociar conosco. E achei até bacana, porque
eu que participo de várias manifestações, é a primeira vez que eu vejo um prefeito vir para negociar, né? Porque geralmente isso não acontece. E o Rubim chegou, chamou a gente, e na hora eu falei assim, gente, é a primeira vez que aparece um líder para poder negociar conosco, então vamos ouvir, né? E ele entrou em contato com o presidente da Eletronuclear. Então foi o prefeito de exercício Rubinho que fez essa ponte. Foi sim, foi o Rubinho. Bacana isso. E aí ele pediu, aí uma das coisas que a gente pediu foi para abrir a emergência. Aí o presidente falou que iria pedir, né, para abrir a emergência. Aí eu falei, tá, não é só abrir a emergência. Vamos lá. Só para a gente criar uma linha de tempo, né? Uma linha de tempo. Vocês fizeram essa reunião, ele fez o contato, aí agendou uma ida ao Rio de Janeiro, a sede da Eletronuclear. Sim, e aí criou-se uma comissão, foram quantas pessoas? 4, 5, 8 pessoas. Aí foi, doutor Bogado foi? Não. Só que na negociação com o prefeito, uma das coisas era abrir a emergência, mas porém, para abrir a emergência, o pessoal da FEAM precisaria de algo concreto. Sim. Então, não abriu naquele momento e nós fomos ao Rio, juntamos e fomos ao Rio para poder conversar com o presidente da Eletro. Mas a emergência foi aberta que horas? No final da tarde? Final da tarde. Tá, já com toda a estrutura montada para atendimento. Para atendimento. Na verdade, a emergência estava sendo referenciada, não que estava fechada. Eles colocaram esse tapume com medo, porque nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas são um pouco mais agressivas, principalmente quando se fala em questão de saúde, as pessoas ficam desesperadas. Então, eles colocaram o tapume para proteger a porta de vidro. Não foi porque não estava atendendo exatamente, porque questões referenciadas que vinham da UPA ou da estrada, alguma coisa assim, estavam atendendo isso sim. O superintendente da FEAM explicou. Que o caso, uma emergência... Não, vamos lá. O que seria emergência referenciada? Você chega aqui na UPA... É um caso grave, né? Não, vamos lá. Você chegou aqui na UPA. Se o caso for gravíssimo, que a UPA não possa atender. Que ela não possa atender, o médico faz uma referência e vai te encaminhar para o hospital de Praia Brava. Casos graves, que dá tempo de chegar no hospital da Japuíba, é levado para Japuíba. Então, um acidente, alguma coisa... A pessoa infartou, não dá para você levar para o hospital da Japuíba. Não, sem chance. Vai ir aqui, isso eles iam atender. Então, isso ficou explicado. O que fechou foi aquela emergência. Estou com uma gripe, eu vou na emergência de Praia Brava. Entendeu? Então, isso que estava fechado. Entendi. É bom deixar bem claro isso, né? Sim, eles não estavam se recusando, eles estavam selecionando quem ia atender, né? Casos gravíssimos, até pela dificuldade financeira, não é nem questão de não querer, era a dificuldade financeira que a FEAM atravessa. E não é culpa dessa gestão, nem é culpa da gestão anterior. Como a Andressa falou, é uma coisa que vem acumulando de tempo em tempo. É dívida que vai acumulando, ela vai crescendo. Normal isso, Inclusive, ontem, 133 funcionários receberam o aviso, né? Mas parece já foi demitido ou isso vai ser cancelado? Não, aviso prévio. Um aviso prévio. Parece que o presidente da Eletronuclear ia rever isso também, né? Isso ia ser revogado e ia retroagir? Nós tivemos com ele depois. E esses avisos serão revogados? Ia retroagir, ia cancelar? Então, aí já quando chegamos lá no Rio, conversar com o presidente, nós pedimos para abrir a emergência e tal, e ele ligou para o Reinaldo abrir, né, a emergência. E nós conversamos com ele que 133 pessoas não poderiam ser prejudicadas. Sim. Que eles deveriam resolver essa situação o mais rápido possível para que essas pessoas não fossem mandadas embora. Foi um dos nossos questionamentos com o presidente ontem. E ficou de ser estudado isso? Ou já teve uma afirmação de que não vão ser? Então, precisa fazer um estudo para saber qual o valor da dívida da FEAM hoje. Mas, a princípio, eles continuam no aviso prévio. Continuam no aviso prévio? Mas o aviso revoga até Sim, até o dia antes. Um dia antes você revoga, né? Entendeu? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para uma
Então, um ouvinte nosso mandou um alô aqui. Ela está sugerindo, Vanessa, para você fazer uma manifestação para conseguir um hospital para Parque Mambucaba. Então, No futuro, quem sabe, né? essa Talvez. questão É a até Lourdes lá do cafezinho. Essa Tá? questão Grande do abraço. Obrigado, hospital, Lourdinha. Já tivemos, né, uma conversa antes, só que algumas pessoas tentaram impedir o hospital ser feito na Vila Operária. Porque aqui no Parque Mambucaba, por esta questão de enchente, hoje é difícil ter um hospital aqui dentro. E foi pedido para fazer lá. E algumas pessoas, alguns líderes comunitários, eles não aceitaram. Não aceitaram. Mas se a gente parar... Eu quero falar uma coisa importante. Por exemplo, na última enchente, a água chegou na UPA, chegou no complexo de saúde ali. Né? Então, assim, você tem um hospital onde chega água é um pouquinho complicado. Existe também, Andressa e Fernando, em 2009, 2010, quando o prefeito Tuca deu o licenciamento para a obra de Angra 3, na época, Angra 2? Acho que era Angra 2. Ou nas contrapartidas, né? Você, quando pede um licenciamento, vem em contrapartidas. A Eletronuclear iria construir um hospital aqui no Parque Mambucaba, fora o hospital de Praia Brava. Tá? Iriam construir um hospital aqui na nossa região. Inclusive, eles queriam construir onde tem o CI, que é o de ionizantes lá na Vila Operária. Por isso que o hospital seria lá. Para a gente que mora aqui, gente, seria muito pertinho. Sim. Muito melhor do que você ir para o HMJ, com todo o respeito. Com certeza. São 60 quilômetros daqui. E até para Praia Brava mesmo, é mais perto. E ali vem a Praia Brava. Porque existia ainda não sei se você vai lembrar, a Andressa é mais antiga, Praia Brava seria evacuada com a construção de Angra 3. Não ficaria nada lá. Pela proximidade, né, da usina nuclear. Então, por isso que o hospital seria feito da aqui. Radiação, né? Da radiação, Não da radiação, sim, né? Mas pelo risco, né? Pelo risco. Então, o hospital seria aqui na Vila Operária, onde já tem uma unidade. Não sei se você sabe, ali tem por exemplo, você tem uma dose excessiva de radiação, você vem para esse hospital aqui, você fica ali em isolamento, quarentena. Então, isso é uma coisa da Eletronuclear já. Então, essa estrutura já começaria a crescer lá, entendeu? Mas, infelizmente, foi o que ela falou, né? Lideranças políticas, lideranças comunitárias e políticas da nossa região que são contra. A gente fala que trabalha pela população, mas nesse caso não trabalha, né, Vanessa? Foi famoso o gol contra. Exatamente. Porque eu não sei, eu estou pouco tempo aqui, entendeu, Vanessa? Aqui no Parque Mambucaba. Mas a história que eu sei é a seguinte: na verdade, o Hospital de Praia Brava ele foi construído para atender os funcionários da Eletronuclear. E o entorno, e todo o entorno. Era todo o entorno Sim. também? Sim. Tá. A contrapartida social da empresa, né? Tem que ter. Sim. Hoje a FEAM trabalha com 40 leitos. Para que ocorra algo que funcione, tem que ser pelo menos 100. E isso não acontece. E tem uma norma, né? Não sei se você sabe, eu não sei quantos leitos são destinados para funcionários da Eletronuclear. Eles não podem ser ocupados. Fica lá. Mesmo que você tenha 100 pessoas ali na emergência, esses 5 leitos, estou chutando o número, que eu não sei o número, eles não podem ser ocupados. Eles ficam à disposição, porque se um funcionário da Eletro tiver um problema lá passar, eles têm prioridade, entendeu? Existe uma equipe hoje que trabalha em função da Eletronuclear. E eles recebem 12 milhões para poder essa equipe funcionar só para a Eletronuclear. Está envolvido nesse pacote da FEAM. Entendi. Hoje. Eles não fazem nenhum outro atendimento? Ou não? Eles fazem, porém, caso aconteça qualquer coisa, eles estão totalmente preparados. E é a única equipe que eu acredito que no Brasil que esteja preparado para atender esse tipo de situação nuclear. 24 horas por dia? 24 horas por dia. Interessante, né? Porque tem que ter, né? Sim, tem que ter. Inclusive, tem essa disponibilidade lá em Itaorna mesmo, naquela unidade de saúde de Itaorna também fica disponível lá. Então, vamos lá. Vocês foram para a reunião com o presidente da Eletronuclear. Como é que foi a reunião? O que foi colocado para ele? A gente gostaria disso. E ele falou, não, eu vou ter que avaliar, mas de imediato eu consigo isso. Como é que ficou? Então, quando chegamos, assim, o clima foi bem tenso. Estavam lá o prefeito, o Rubinho, os 2 vereadores, né? O Kelvin e o Timóteo, eu e Dr. Bogado, a esposa, o enfermeiro Fabão e mais 2 funcionários da FEAM. E na hora começamos a expor, né, o que estava acontecendo, que estávamos lá em busca de um recurso para a FEAM. E o presidente pediu, né, que fosse enviado, né, pela direção agora
todos os valores de tudo que precisa para que ele possa tentar tomar uma providência. Ele, cedo um pouco, já tinha ido na Casa Civil para poder negociar alguma coisa, e agora e a gente expondo, os vereadores expondo, o prefeito, porque existe uma contrapartida que a Eletronuclear tem que ajudar, mas está sendo um pouco, porque para a população imensa que nós temos aqui hoje, não tem como atender com esse valor. Tipo, que o SUS faz um repasse, mas o repasse não dá para custear tudo. Não suporta, né, a estrutura do hospital, né? O valor que o SUS repassa hoje. Mas o governo federal, eu li uma matéria um dia que o governo federal tinha mandado uma verba para cá. Ele pode até mandar, mas não chega. Na verdade... Pelo meio do caminho não chega. Às vezes chove e molha. Isso. Essas verbas, elas primeiro vai para um determinado local e depois vem uma parte. Repassada. Uma parte, e nunca vem... Se eu não me engano, ela vai para o governo do estado, não é isso? Ou não? Não sei te falar, acho que não sei. De repente ele faz o caminho, vem para a prefeitura, às vezes a verba vem para a prefeitura. Tá. Depende, né? Depende. Eu não sei como é que funciona isso. Aí é complicado a gente comentar, porque a gente não conhece essa estrutura, né? Eu não conheço. Mas, eu só ouvi dizer que o governo federal tinha liberado uma verba. A verba, quando vem direto, é quando eles chamam de verba carimbada. Isso vai para aquilo, então não pode ser tirado. Mas se é uma verba para a saúde, ela pode ser usada na saúde lá, saúde aqui, né? Então, vou te pedir uma opinião. O seu feeling, né? O seu time de mulher, o que você sentiu do presidente da Eletronuclear? Boa vontade, resistente. Então, ele está resistente, sim. Não, sim. Porque a situação a situação não é boa, a situação, tá? Exatamente. Eu converso com alguns funcionários da Eletro, a situação não é boa mesmo. Hoje, financeiramente, inclusive. Foi o que ele falou. Não podemos colocar somente a culpa na Eletro. Hoje nós temos a CCR, que poderia também ajudar. Se eu não me engano, a ETN... Alguém falou algo assim, eu não tenho certeza. Não, a ETN é Eletronuclear. E acho sim, outras empresas, né, que tem sede aqui na nossa cidade, poderia também estar ajudando. Que ele falou que hoje ele também tem problema de recursos e tal, porém disse que vai tentar uma auditoria dentro da FEAM para que possamos entender, porque para ele simplesmente... vou liberar. Ele não tem como. Tem uma documentação que precisa ser resolvida também. Sim, claro. Antes que... Ele tem os tribunais de conta que eles têm que responder aos tribunais de conta. Não, claro. Não é assim. Foi o que foi conversado ontem até da parte da esposa do doutor Bogado. Ela falou que existe um conselho curador da Eletronuclear que aprova todo mês todas as contas. Então, se eles aprovam... Sim. Né? Que está tudo certo. Porque está tudo certo. Então, esse foi um dos questionamentos. E ele disse que assim que for feito todo esse levantamento, ele vai fazer o possível para ajudar, e existem outras pessoas que estão envolvidas também em enviar verbas, emendas. Mas enquanto esse levantamento não for feito, vai ficar tudo aberto, tudo funcionando, a emergência sim, toda. A emergência está funcionando. Só que hoje a nossa preocupação é que se esses funcionários, 133 pessoas, forem mandadas embora, não tem como funcionar a emergência. Eu ia falar isso agora. Então eu falei para ele que isso é para ontem. Nós pressionamos, todas as pessoas que estiveram lá pressionaram ele em relação a isso, e nós falamos com ele. Se não for resolvido essa situação, nós vamos fechar lá na porta da Eletronuclear. E esses 133 funcionários que estão de aviso são da FIAM ou são terceirizados? Ou terceirizados. Todos terceirizados? Terceirizados. É uma dívida bem grande, que tem, acho que 3 meses, que a FIAM não está conseguindo repassar o valor. Não tem. E o salário, tanto FIAM quanto os terceirizados, estão em dia? Então, essa questão eu não sei dizer se essa empresa efetuou o pagamento dos funcionários. Porém, a FEAM não conseguiu repassar para a terceirizada. Fica complicada a empresa, né? Por mais que ela tenha um capital de giro, aí tem que ter uma empresa gigante para poder bancar esses 3 meses de salário, né?
E assim também, né, Rogério e Andressa? E se houver essa demissão, que não é uma demissão por justa causa. Você concorda que não é por justa causa? É demissão normal, né? Normal. Demissão. Será que eles vão ter esse dinheiro também para pagar? Não sei, né, entendeu? cara? É o que a Vanessa falou, tem que ser feita uma auditoria, cara. Ou vai ter que entrar na justiça e essa justiça é morosa. Porque eu conheço pessoas que saíram de terceirizadas uma época aí, tá na justiça até hoje e não recebe. Porque vai recorrendo, né? Cabe recurso. E hoje a nossa preocupação, acredito que tem que ser da população em geral. Sim, com certeza. Ontem, em relação à quantidade de pessoas que nós temos no bairro, sei que estava chovendo e tudo, mas as pessoas não podem continuar descansadas. As pessoas precisam correr atrás disso, porque a FEAM, para a gente, hoje, é de suma importância. Imagina um hospital da Praia Brava fechado. Vai ser o caos. Vou te dar um exemplo do que você está falando, né? Bem claro. Quantas pessoas tinham no grupo do Zap? 1.025 em um grupo e mais 300 no outro. Eu abri 2 grupos. 1.300 pessoas. Quantas pessoas tinham lá? 100 pessoas, 200 pessoas? Tinha umas 300. 300 pessoas. 300 pessoas. Faltaram 1.000 pessoas. É isso aí. Um terço. É muito mais fácil ir pro Zap e ficar azucrinando no Zap lá, na verdade, né? Então... também tivemos casos assim de pessoas que foram abrir a manifestação. Eu fui um que fiquei até 6 horas, 6 e meia, depois eu vim embora. Mas não conseguiram. Até porque eu tomei chuva, né? Então eu vim embora. Tinha pessoas idosas e assim, não dá para ter uma noção também muito boa, porque ficaram espalhadas. Mas vamos colocar entre que nós tivéssemos ali 500 pessoas. 500 pessoas. O grupo de Zap, juntando os dois, dá 1.300, né? Então... Bastante gente. Umas 500 pessoas participaram, sim, porque ficaram divididos grupos. Choveu muito. Eu, por exemplo, ontem fiquei arrasada. Mas às vezes também não é por medo das pessoas, não, de problemas de confusão. Existe isso também, né? Exatamente. Tipo assim, um movimento como uma manifestação, eu tenho noção de que pode fugir do nosso controle a qualquer momento. Pode. Quando eu cheguei mesmo, a PRF já tinha empurrado algumas pessoas, fazendo... Isso eu presenciei. Tiraram... Quando a PRF chegou, somente um, eu só vi um, que foi mais agressivo. Foi mais agressivo. Aí os outros acalmaram, não, a gente vai negociar. Aí houve uma negociação bacana. Foi quando eu cheguei com a tribo indígena e comecei... Aí ele perguntou, você é a líder? Eu falei, não, é o povo. O líder é o povo. Sim. Mas você vai negociar? Eu falei, vou negociar, vamos negociar. E conversamos e na mesma hora eu já peguei a tribo e fui colocando eles na frente, porque... Existe uma lei que não Eles pode... são protegidos por lei. São protegidos. Isso é estratégico. Isso foi até uma estratégia minha. E já comecei, aí quando ele viu que eu comecei a colocar, aí ele me chamou para poder conversar. Aí foi quando negociamos os 20 minutos, para ficar 20-20. Perfeito. Mas foi dessa forma. Mas, Andressa, assim, uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade que você vê nessa escala de tudo ser resolvido na paz, no diálogo e com um bom final para todo mundo? Vou ser sincera, o presidente da Eletronuclear ficou receoso. Deu para perceber que ele está com medo, porque sabe que vai... E a Eletronuclear, imagina o caos fechar... O hospital, né? Não, fechar a porta da Eletronuclear. Usina, né? Ele está receoso, deu para perceber que ele quer fazer o melhor possível, tanto para a FEAM quanto para a Eletronuclear. Então, numa escala de 0 a 10, você põe o quê? 5? Não, a negociação foi muito boa. Eu acredito que 8. De tudo ser resolvido? 8? 8. Então tá ótimo. Cara, assim, nós fomos muito bem atendidos pelo presidente ontem. E, assim, ele queria conversar, ele queria negociar. Gente, eletronuclear. Imagina fechar a porta ali da usina amanhã, o caos que vai ser. Ninguém quer problema, né? Não. E os moradores, os funcionários, eles estão dispostos a isso. E o diálogo é a melhor solução, né? O diálogo, sem com dúvida. certeza. Ele me passou até o telefone dele pessoal e para a gente continuar negociando. Conversando, né? Porque eu falei para ele, se não for resolvida a questão da emergência e desses funcionários,
nós iremos fechar. Ele deu prazo para a emergência funcionar? Não. Ontem mesmo ele disse que, acabando a reunião, já iria ligar para a direção e pedir para tirar isso, né? o tapume. Isso foi feito. Isso foi feito. Não, sim, mas ele não disse, eu vou dar 30 dias, se não resolver... Não tem como ser 30 dias, não tem. Menos, né? Tem que ser, eu falei com ele, tem que ser menos. Na próxima Porque 30 semana... dias os funcionários vão ser demitidos. Sim. Isso. Aí já vence, né, o aviso. Isso, na próxima semana nós já queremos tem que ter uma solução, né? Na sexta-feira eu já quero que ele tenha alguma resposta. E aí, Andressa, não sei porque eu estou chamando de Vanessa, Andressa, aí a gente também tem um outro ingrediente, que é um ingrediente político. Por que o político? Né? A gente tem gente do governo, por exemplo, a atual gestão da FEAM, ela foi uma indicação política, todo mundo sabe disso, né? Oriunda, se eu não estiver enganado, do deputado Lindenberg, que inclusive você pode até falar sobre isso, ela está entrando no circuito para ajudar. Mas, então, assim, isso pode ter ônus político também, né? Para todo mundo, para a prefeitura, né? Para os candidatos aqui, para os vereadores, porque o fechamento ali vai dizer o seguinte, ninguém conseguiu fazer nada. Nós elegemos políticos para que eles nos ajudem a resolver os problemas. Né? O que aconteceu? Vários políticos estão enviando emendas, estão tentando emendas para ajudar no hospital. Não é partido A só, partido B. Não. Bacana isso. Deputado Lindenberg realmente... Que é o que tem que ser, né, Andressa? Eu não sei se foi indicação dele o que o pessoal ali na fala. FEAM, eu não posso afirmar isso para vocês, mas existe uma negociação. Algumas pessoas me procuraram na terça-feira para poder falar que existia uma negociação dele sim para trazer uma emenda. E teve alguns outros que eu não sei dizer o nome também, que estão tentando enviar emendas para ajudar no hospital, sim. Isso de âmbito federal, estadual, tudo? Federal, estadual, tudo. Municipal? Da parte municipal, foi o que foi falado ontem. A parte deles, de acordo, daqui de Angra dos Reis, está sendo cumprido. E até existe contato também com a Prefeitura de Paraty, eu não sei o que ainda foi resolvido, né? Mas o vereador Vaguinho foi ontem também. Vaguinho de São Gonçalo. De São Gonçalo. Vaguinho foi ontem. Que é do Partido dos Trabalhadores. Foi até um contato dele ontem, parece, com Lindenberg, para poder enviar essa emenda. Bacana isso, né? Mas nessa hora não tem partido, né? Nessa hora você tem a população, né? Na verdade, eu acho que a política no Brasil precisa amadurecer para isso, eu né? também acho. Depende, né? Não Depende existe de partido, não existe esquerda. Poxa, é uma causa... Centrão, nada Porque, disso. veja bem, quem vai utilizar o hospital são as pessoas de direita contra as pessoas de esquerda. Então, é uma causa única, não pode ter... Né? Exatamente. Meu pensamento ontem foi exatamente esse. E eu até falei, gente, não interessa se é lado A ou lado B. Está enviando emenda? Tá ótimo. O importante não é o hospital continuar funcionando? É o que queremos. Agora, essa briga política acaba atrapalhando muita coisa. Nós temos que entender que é a saúde da população geral, lado A e lado B, que estão juntas. Não tem por que a gente ficar brigando por política nesse momento. Eu acho assim, Andressa, né? Que tem que ser assim. Um por todos, todos por um. Depois que tudo tiver resolvido, eles que briguem, que eles que falem que foi eu que fiz, que foi Beltrano que fez, que foi Ciclano que fez, aí é problema deles. Na verdade, ontem foi a comunidade geral. Lado A e lado B se juntaram para um bem-estar comum. Ontem foi bacana. Não tinha que ter guerra política de nada. E não, porque fulano... Não me interessa quem fez, o importante é ser feito. O dia que a população, o ser humano, tiver consciência de que não existe esquerda, direita, centro, sabe? Sei lá, acho que o dia que o ser humano entender que é tudo benfeitoria para eles, o mundo seria uma maravilha. E no final, vamos ser realistas, lado A e lado B se juntam tanto na corrupção quanto na hora das festas. É isso aí. Vide caso Master. Isso aí. A gente estava até falando sobre isso, né? É isso aí. No final, nas festinhas do Vorcaro tinha direita, tinha esquerda, tinha centrão. Tudo. Mais centrão do que direita e esquerda, tudo. Inclusive. Posso falar sinceramente? Sim. Na verdade, eu acho que isso aí é mais um teatro. Tá? Cortina de fumaça. No final, depois, todo mundo se abraça e vamos dividir o bolo. É exatamente isso. E a população aqui brigando, eles usam
as pessoas como massa de manobra e a pessoa aí. não está percebendo. Isso aí. É a hora que a gente tem que ter consciência. Falei isso hoje aqui. Ao invés de entrar no WhatsApp para ver stories, ver essas coisas, vamos entrar para pesquisar as pessoas. Passado, presente, para ver o futuro. Exatamente. Né? Gente, nós estamos conversando com a Andressa Diniz, uma líder comunitária. Ela trabalhou bastante para que a emergência do hospital de Praia Brava fosse reaberta. Então, Vanessa, eu sei que você tem um compromisso agora, você pediu isso, né? Senão a gente ia ficar falando aqui até me tirar todos os detalhes. E ela faz isso de boa vontade, ela não é CLT não, hein? Faz pela população, gente. Assim, é o que você está falando, a gente precisava de mais pessoas, né, como você, Andressa. Então... Exatamente, é o que você falou. Hoje, eu trabalho por conta própria. Eu trabalho com bolos, tá? Fazer até meu marketing aqui. E eu posso falar de qualquer um, que eu não vou ter problema com isso. É o famoso rabo preso, Eu né? não tenho rabo preso com ninguém hoje. Então, se eu estou vendo errado, eu posso falar e pronto. Quando você tem o rabo preso, você tem que se calar diante de algumas situações. E que você continue assim, Andressa, sem rabo preso com ninguém, porque não leva a nada. Essa liberdade, a gente tem que ser livre, free, entendeu? É o que é mais importante. Conexão 87.9. Né? E assim, um trabalho bacana que você faz, que você está vendo a população, você não está vendo só o teu lado. E muita gente, às vezes, usa disso para tirar proveito próprio, né? E você não faz isso. É verdade, é questão de senso de justiça. Com certeza. É algo que sempre foi de mim, de questão de ajudar o próximo, de questão de comprar briga. Desde criança eu tenho esse senso e eu não consigo ver injustiça e me calar. Não consigo ser omissa a coisas que eu sei que eu posso ajudar. E não deveria existir injustiça, né? Infelizmente existe, não né? Então, existir. Quando existe, tem que ter pessoas dispostas a entrar na frente e fazer aquilo que... Com certeza. É o porque correto. até mesmo, às vezes, as pessoas que estão sendo injustiçadas, ela não tem conhecimento, ela não tem forças para agir, né? Porque quem apanha não esquece, quem bate esquece, né? Exatamente. Show de bola. Vanessa, você vai ter que mudar seu nome para Vanessa, né? Andressa. Mas Alessandra, Vanessa. Andressa Diniz, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai estar sempre aberto. Se você tiver alguma novidade, né, faz o contato. Rogério, teve novidade, posso ir para a gente comentar, ou se você quiser que a gente fale, só mandar. A gente está com os canais abertos. A Rota do Sol FM está sempre aberto para esse tipo de informação. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa, foi bacana. Mas o problema de ele trocar seu nome é problema de DNA. Data de nascimento avançada. Não, pior se fica assim, como é que você chama mesmo? Umas 10 vezes, né? Aí a coisa tá feia, aí é hora de parar. Gente, a gente conversou com a Andressa Diniz, líder comunitária, ela foi uma das organizadoras da manifestação que aconteceu ontem na Rio Santos, e dessa manifestação a gente teve a reabertura, né? O fruto dessa manifestação foi extremamente positivo. Nós tivemos a reabertura da emergência do Hospital de Praia Brava, que a gente precisa tanto. Então, parabéns, Andressa, mais uma vez. E a gente vai tomar pro break. Rota do Sol. Entrevista. Um bate-papo alegre e descontraído.